E o seu AB1 está de volta, 11 horas mais 57 minutos. A casa do presidente da Câmara de Vereadores de Gravatá foi invadida por bandidos armados ontem, pessoal. Um dos assaltantes foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o vereador Léo Duar estava em casa com algumas pessoas quando os suspeitos entraram no local. As vítimas foram feitas reféns. Uma pessoa conseguiu fugir e ligar para a polícia. Com a chegada dos policiais, houve troca de tiros. Olha o tiro. 2 dos bandidos fugiram da casa, mas um deles foi capturado pelos policiais. O presidente da Câmara de Gravatá e todos que estavam no momento da invasão passam bem. A Polícia Civil segue investigando o caso. Que história, hein? Vamos seguindo? Vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Ayali Guimarães, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a B1 de hoje. Infelizmente, a gente continua falando de violência. É que em Lagoa dos Gatos, um homem foi assassinado no centro da cidade. A polícia disse que Bruno Rodrigo estava saindo do fórum, que fica bem no centro, quando ele foi atingido por diversos tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. A polícia disse também que a vítima já tinha passagem pelo sistema prisional. A motivação e a autoria desse crime ainda são desconhecidas, mas já seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. Almir. Pois é, violência e acidentes de trânsito também no G1 de hoje, não é, Ayali? Tem informações a respeito desse acidente grave que aconteceu lá no Sertão, não é? Isso mesmo, no município de Itaíba, na PE 300. A polícia disse que o motorista estava de carro, perdeu o controle do veículo, capotou e chegou a ser arremessado para fora do carro. Ele também não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A polícia investiga agora o que pode ter causado. Ainda não se sabe se ele estava em alta velocidade ou se o carro apresentou algum problema aí mecânico. O homem de 32 anos, o corpo dele foi levado para o IML daqui de Caruaru. Almir. E infelizmente esse não foi o único acidente registrado aqui na nossa região, aqui no interior do estado, não é, Ayali? Isso mesmo, na madrugada de hoje teve um acidente em Vertentes. Um homem morreu e outro ficou ferido numa colisão na PE 90. A polícia disse que os carros vinham no sentido contrário da pista quando bateram de frente. Um dos condutores morreu no local, o motorista do outro carro ficou ferido e foi levado para um hospital daqui da região. O estado de saúde dele ainda não foi informado, a gente segue buscando esse estado de saúde e assim que a gente souber, claro, a gente atualiza aqui no nosso portal. A Polícia Civil também está investigando a causa desse acidente. Almir. Pois é, e para a gente mudar de assunto, não é, Ayali? Trazer um pouco mais de leveza aqui no nosso encontro, tem informações aí também para quem gosta de verificar aqueles carros, não é, conferir de perto aquelas peças de metal que fazem parte aí da vida de tanta gente, principalmente dos colecionadores, não é? É isso mesmo, em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, vai acontecer a 6ª edição de Carros Antigos. Esse evento já vai ser agora no fim de semana, nos dias 21 e 22 de outubro, e vai acontecer na praça do centro da cidade. Toda a população pode ir lá e conferir. Além da exposição de carros, vai ter também shows e apresentações de bandas. A prefeitura, que é uma das organizadoras desse evento, disse
E o seu AB1 está de volta, 11 horas mais 57 minutos. A casa do presidente da Câmara de Vereadores de Gravatá foi invadida por bandidos armados ontem, pessoal. Um dos assaltantes foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o vereador Léo Duar estava em casa com algumas pessoas quando os suspeitos entraram no local. As vítimas foram feitas reféns. Uma pessoa conseguiu fugir e ligar para a polícia. Com a chegada dos policiais, houve troca de tiros. Olha o tiro. 2 dos bandidos fugiram da casa, mas um deles foi capturado pelos policiais. O presidente da Câmara de Gravatá e todos que estavam no momento da invasão passam bem. A Polícia Civil segue investigando o caso. Que história, hein? Vamos seguindo, vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Ayali Guimarães, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a B1 de hoje. Infelizmente, a gente continua falando de violência. É que em Lagoa dos Gatos, um homem foi assassinado no centro da cidade. A polícia diz que Bruno Rodrigo estava saindo do fórum, que fica bem no centro, quando ele foi atingido por diversos tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. A polícia disse também que a vítima já tinha passagem pelo sistema prisional. A motivação e a autoria desse crime ainda são desconhecidas, mas já seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. Almir. Pois é, violência e acidentes de trânsito também no G1 de hoje, não é, Ayali? Tem informações a respeito desse acidente grave que aconteceu lá no Sertão, não é? Isso mesmo, no município de Itaíba, na PE 300. A polícia disse que o motorista estava de carro, perdeu o controle do veículo, capotou e chegou a ser arremessado para fora do carro. Ele também não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A polícia investiga agora o que pode ter causado. Ainda não se sabe se ele estava em alta velocidade ou se o carro apresentou algum problema aí mecânico. O homem de 32 anos, o corpo dele foi levado para o IML daqui de Caruaru. Almir. E infelizmente esse não foi o único acidente registrado aqui na nossa região, aqui no interior do estado, não é, Ayali? Isso mesmo, na madrugada de hoje teve um acidente em Vertentes. Um homem morreu e outro ficou ferido numa colisão na PE 90. A polícia disse que os carros vinham no sentido contrário da pista quando bateram de frente. Um dos condutores morreu no local, o motorista do outro carro ficou ferido e foi levado para um hospital daqui da região. O estado de saúde dele ainda não foi informado, a gente segue buscando esse estado de saúde e assim que a gente souber, claro, a gente atualiza aqui no nosso portal. A Polícia Civil também está investigando a causa desse acidente. Almir. Pois é, e para a gente mudar de assunto, não é, Ayali? Trazer um pouco mais de leveza aqui no nosso encontro, tem informações aí também para quem gosta de verificar aqueles carros, não é, conferir de perto aquelas peças de metal que fazem parte aí da vida de tanta gente, principalmente dos colecionadores, não é? É isso mesmo, em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, vai acontecer a 6ª edição de Carros Antigos. Esse evento já vai ser agora no fim de semana, nos dias 21 e 22 de outubro, e vai acontecer na praça do centro da cidade. Toda a população pode ir lá e conferir. Além da exposição de carros, vai ter também shows e apresentações de bandas. A prefeitura, que é uma das organizadoras desse evento, disse que o objetivo é movimentar tanto a economia quanto o setor gastronômico e também chamar mais turistas para o município através desse evento. A exposição vai acontecer nos 2 dias, a partir de 8 horas da manhã, e a população aí pode participar. Quem quiser doar 2 quilos de alimento, pode fazer a doação, que essa arrecadação faz parte de uma campanha solidária que é realizada agora no fim do ano. Mais detalhes sobre esse evento tem aqui no nosso portal G1 Caruaru e região. Almir. É isso, além de curtir, né, esses carangos aí que tem história para contar, também dá para ajudar as pessoas das camadas mais carentes da sociedade, não é, por meio desses atos solidários. Muito obrigado, viu, Ayali? Uma boa tarde e um bom trabalho para você. Para você também. Boa tarde, Almir. Muito obrigado. 12h, 1 minuto. Agora tem o Momento WhatsApp, pessoal, com a participação, claro, dos nossos telespectadores. E olha só, na última segunda-feira, nós mostramos que na Rua 1 do bairro Inocop, um esgoto estourado, esse aí, ó, há meses na calçada de uma moradora, estava incomodando demais.
Quem mandou o vídeo foi a dona Vera Leonel, relatando a situação inteira, não é? No dia que a gente mostrou esse vídeo aí, a Compesa disse que uma equipe seria enviada no dia seguinte para realizar a manutenção da rede coletora para resolver essa situação. Aí fica a pergunta, não é? Será que a Compesa foi lá no local para resolver? Olha, a gente tem notícia boa para a dona Vera e para os moradores aí da localidade. A Compesa informou que ontem realizou o serviço de conserto da rede coletora de esgotos na Rua 1, do bairro Inocop. Porém, quando a equipe foi recolocar a tampa do coletor, a tampa quebrou. Então, a equipe retornou na manhã de hoje com a nova tampa, que já está devidamente instalada, hein? Então, boa notícia, problema resolvido no Momento WhatsApp. Você tem alguma denúncia para fazer também? Quer ver esse problema resolvido? É só mandar o vídeo para o nosso WhatsApp, 991988212. A gente está sempre aqui esperando. E olha, muita gente tem reclamado, no nosso WhatsApp inclusive, de falta de água aqui em Caruaru. Essas queixas são antigas e não é só em um local não, pessoal. Então a gente resolveu dar um giro em alguns bairros aqui da cidade para conferir essa situação de perto, essa situação tão difícil. Olha só. Dona Fátima tem 68 anos e não tem nenhum reservatório de água em casa. Ela mora na rua Jurandir Galdino, no bairro do Cedro. E mesmo hoje, com nossa equipe chegando num dia em que o calendário da Compesa determinava que chegasse água, ele não está sendo cumprido. São os vizinhos que ajudam, uns aos outros, com carro-pipa, e divide para um, para outro, entendeu? Eu dou graças a Deus. E quando a água chega de surpresa assim, aí bota-se a mangueira, enche, mas é caso raro. Eu não sei o que é que acontece aqui. Os moradores reclamam que a água, quando chega, abastece apenas a metade da rua. Denise também mora aqui na rua Jurandir Galdino. Ela já perdeu as contas de quantos protocolos, solicitações e ofícios ela adquiriu ao longo dos últimos meses. Essa papelada toda faz parte dos apelos que ela fez à Compesa para ver se chega água nas torneiras de casa. Essa queixa vem se arrastando desde junho do ano passado, porque até os carros-pipas, que eram enviados antes, já não chegam mais. Foi colocado para a gente que só se tem direito a um por mês e que se for solicitado mais de um, a gente tem que pagar por fora. A gente recebe conta d'água em dia. É obrigatório pagar esta conta d'água também em dia, porque senão nenhum protocolo você tem. E a gente está nessa situação. A gente vem cansado do trabalho, esperando água. E na metade da rua tem água. E a gente chega aqui e não tem para a gente. E se engana quem pensa que a falta d'água está só por aqui, no bairro do Cedro. Os moradores do bairro Vassoural também não sabem mais o que fazer. Lenilce mora há 18 anos na rua Estrada das Campinas e nunca tinha ficado sem água. Mas há 4 meses ela sofre. As caixas estão vazias, foi preciso abrir uma torneira na parte baixa do chão para poder ter acesso a pouca água quando chega. Durante a madrugada, ela goteja lá na cisterna e eles bombeiam para casa, né, para cima. Mas a gente que depende dessas caixas pequenas não está conseguindo, porque no tamanho, no nível da caixa não chega a água. Já vai fazer o quê? 4 meses, quase 4 meses, que eu não sei o que é um banho no chuveiro. E água na torneira de jeito nenhum, só carregando quando tem água na caixa, né? Dona Enedina também mora na rua Estrada das Campinas, no Vassoural, e está há 4 meses sem água nas torneiras. Para quem tem depósito de água, para quem tem cisterna, ainda está se saindo, porque chega um pouquinho. Eu, por exemplo, eu não tenho depósito, não tenho cisterna. Aí estou dependendo da minha vizinha para carregar água. Porque eu estava comprando água mineral, desses que passam nos caminhões. Mas não é toda hora que a gente tem dinheiro para comprar, não é? Aí a gente tem que correr atrás da Compesa mesmo. Outro bairro que tem sido castigado com a falta d'água nas torneiras é o Maria Auxiliadora. Segundo Wellington, que é morador do local há 10 anos, são mais de 60 dias aqui sem o líquido precioso. Isso, de 50 a 60 dias sem água nas torneiras, na etapa que nós chamamos de etapa de cima, aqui no Residencial Vitória. E fizemos nossas reclamações, não só um morador, como vários moradores, tá?
E também tem números de protocolos da reclamação. E nada até agora foi feito. O problema acontece na parte alta do residencial Vitória. Delvison também se sente prejudicado. Está num momento comprando carro-pipa, dividido com os vizinhos, solicitando, no caso, o atendimento da Compesa. E eles fazem de tudo para que a gente, no caso assim, fique realmente sem água, parece. A gente vê as contas todas em dia, tudo, vamos dizer assim, tudo quitado, o débito na verdade é bem alto, né? E você observa aí que praticamente tem muita gente aí que não tem cisterna e fica com aquela dependência da Compesa. Pois é, pessoal, quem tem água em casa sempre, né, recebe aí esse abastecimento com frequência, sabe o que é ficar sem água, não é? Porque a gente fica imaginando como é que é tocar as coisas do dia a dia, as atividades básicas relacionadas à nossa higiene, à higiene da família inteira, os pratos que a gente precisa dar conta lá na pia. Essa situação é dramática e se arrasta há tantos anos, não é? E o que a Compesa tem a dizer sobre essa falta d'água nas localidades mostradas nessa reportagem? Vamos às respostas? Olha só, sobre o residencial Vitória, no bairro Maria Auxiliadora, a Compesa não tem registro de falta de abastecimento por 60 dias, já que o ciclo vem sendo cumprido, segundo a companhia. O único registro encontrado, de acordo com a Compesa, foi recebido no último dia 14 e motivou a ida da Compesa ao local para o monitoramento da área. Na ocasião, foi constatado que está em andamento a construção de um loteamento próximo ao local e sem autorização da Compesa. Aí foram realizadas alterações na rede de distribuição, o que provavelmente está causando a falta de abastecimento no residencial. Segundo a Compesa, as correções na rede estão agendadas para o próximo dia 24. Vamos ficar de olho, não é? Na rua Jurandir Galindo, no Cedro, a Compesa informou que o abastecimento começou ontem e permanece até o domingo, e por se tratar da parte alta do bairro, a água demora um pouco mais a chegar. A Compesa esclareceu ainda que foi feito contato telefônico com os moradores dessa rua e os mesmos confirmaram que estão sendo abastecidos. Já sobre a rua Estrada das Campinas, no bairro Vassoural, a Compesa disse que a via também está em ciclo de abastecimento até o próximo domingo e que uma equipe está no local realizando medições, pois provavelmente se trata de problemas na rede de distribuição. Após parecer da equipe, é que serão programadas as ações para solucionar essa situação. Aqui na nossa redação, aqui no AB1, a gente vai continuar acompanhando essa situação também, até que tudo seja resolvido, não é? E vamos seguindo, porque agora a gente vai falar sobre a inadimplência nos espaços educacionais. Com as sucessivas crises que envolvem a economia, muitos pais, muitas mães encontram dificuldades ali na hora de honrar os compromissos com a escola, com a educação dos filhos. É aí que uma negociação, um bom diálogo, pode resultar numa saída que atenda às partes, para que ninguém saia no prejuízo. Ter uma sala de aula assim, cheia de estudantes, pode ser comum. Nas escolas particulares, então, pais e mães fazem questão de investir na educação dos filhos. Mas quando a mensalidade escolar se torna um peso, começa um certo pesadelo. Foi o caso de Regilene, que com a chegada da pandemia, acabou ficando sem alternativas para o pagamento da escola das filhas. Eu trabalho no segmento de viagens, foi o primeiro a parar, foi o último a voltar. Então, assim, isso realmente causou um descontrole financeiro. Eu tenho 2 filhas aqui no colégio, então, assim, o orçamento é bem maior, pesado. E aí, realmente, ocorreu a inadimplência. Na maioria das vezes, a dívida escolar surge de um descontrole financeiro familiar. E é justamente nesses casos que a escola deve chegar junto da família e propor um acordo. Foi o que salvou Regilene, que já estava disposta a tirar as meninas da escola. Foi essencial o acordo, porque se não houvesse o acordo, realmente eu teria que ter tirado e ia permanecer com a dívida. Então, assim, eu ia tirar as meninas do colégio, ia permanecer com a dívida e realmente ainda não saberia como iria quitar essa dívida, porque aí eu teria outro problema, que é as meninas em outro colégio, aí ia desencadear realmente uma sequência de problemas financeiros. As instituições, por sua vez, passam por uma situação delicada. Nesta, por exemplo, a inadimplência chega a 30%, um número bem alto, mas que a diretora do colégio tenta driblar da melhor forma. O que é que a gente faz? Chama os pais, né? Tem uma conversa,
entramos num acordo, parcelamos, né, dependendo da condição financeira do pai, a gente parcela em quantas parcelas ele pode pagar, né, juros zero, né, se for à vista também juros zero. Então a gente faz tudo para o pai quitar esse débito, né? Nesta outra escola, eles seguem também a linha de acordo e conversa com a família. Primeiramente, a gente procura uma conversa com as famílias, procura aquele responsável financeiro para que seja sanado esse problema, né? A gente consiga resolver da melhor forma possível, parcelando, dividindo com várias formas de pagamento, usando cartão, usando boleto e inúmeras outras fórmulas. E conseguimos resolver, agora está reduzindo esse percentual, está sendo reduzido, e acredito que até o final do ano a gente consiga estabilizar naquela margem que nós consideramos aceitável. Nós tivemos uma inadimplência em torno de 30% com relação ao ano letivo de 20 e de 21, um pouco menos. Agora, nós temos a questão da mensalidade escolar para 2023, num ano em que a inadimplência oscilou entre 8% e 10%, e temos de estabelecer esses valores de olho na realidade que está aí, visando a sustentabilidade das nossas atividades escolares para o próximo ano letivo. Mas é importante ficar atento ao que pode ser direito e dever, tanto da escola como dos pais. A escola, é importante esclarecer, não pode interromper o serviço educacional em decorrência da inadimplência. A escola ela não pode não entregar a documentação de transferência em razão da inadimplência. É sempre interessante um diálogo, né, uma mediação. A gente sabe que estamos atravessando momentos difíceis, principalmente pós o ápice da pandemia. Então é importante haver essa conversa. Não está sendo fácil nem para a família, muito menos para a instituição. Mas é importante esclarecer que a instituição conhece os seus, conhece aquele bom pagador, mas que passou por um problema, né, que se sente constrangido pelo simples fato do não pagamento. Então, chama essa pessoa, conversa, dialoga, busca o meio termo. Ressaltando que a escola não está obrigada a rematricular o aluno que está em situação de inadimplência. Todas as orientações aí para esse bom diálogo. Intervalo chegando agora, pessoal. Na volta, a gente traz informações que interessam aos produtores rurais de Caruaru, hein? E no AB Esporte, a gente vai conhecer uma turminha do tênis de mesa aqui de Caruaru que vai disputar, olha só, uma competição nacional, hein? 12h, 14 minutos. O seu AB1 volta já. Muito bem, ó, 12h, 16 minutos, claro, quarta-feira também é dia de AB Emprego e nós vamos saber agora quais são as vagas que estão esperando por você nas agências de trabalho aqui da nossa região. Vamos dar uma olhada. Em Caruaru tem uma vaga para açougueiro, outra para ajudante de padeiro e uma para auxiliar de confeitaria. Ainda há uma vaga para auxiliar de linha de produção, uma para eletricista e outra vaga para estoquista. Em Garanhuns tem uma vaga para auxiliar técnico de eletrônica, outra para instalador de sistemas eletrônicos de segurança, uma para motorista de caminhão guincho e duas para instalador de alarme. Em Santa Cruz do Capibaribe são 2 vagas para atendente balconista, 2 para atendente de loja, 2 vagas para costureiro à máquina na confecção em série, uma vaga para eletromecânico de manutenção de portas automáticas, uma para empregado doméstico diarista e 2 vagas para garçom. Em Pesqueira tem uma vaga para auxiliar de cozinha, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, uma para comprador, uma vaga para embalador, outra para mestre de obras e uma vaga para motorista de caminhão. E em Arco Verde tem uma vaga para auxiliar de logística, outra para costureira em geral, uma para cozinheiro de restaurante, uma vaga para gerente de frota, uma para mecânico de automóveis e uma vaga para serralheiro. Olha aí, quantas oportunidades, hein? Boa sorte para todo mundo e a gente segue com o AB Emprego para falar sobre contrato temporário. Vamos saber quais são os direitos trabalhistas desses profissionais. Quem está chegando ao vivo com todos os detalhes é a repórter Rebeca Nunes. Agora, boa tarde para você, Rebeca.
Agora sim, né, Almi? Boa tarde para você. Acho que eu me antecipei um pouquinho ali na chamada, mas agora eu vou trazer todos os detalhes, porque é justamente nessa época que o pessoal começa a procurar aqueles empregos temporários. Até os próprios empresários, né, querem aí uma forcinha justamente pela movimentação. Mas fica a dúvida, será que esses profissionais têm o mesmo direito daquele funcionário de carteira assinada que não é temporário? Deixa eu conversar aqui com Laiane Marinho, ela que é advogada trabalhista. Ô Laiane, o pessoal que vai arrumar essa vaga temporária fica nessa dúvida, né? E aí, será que eu vou ter os mesmos direitos, as folgas, enfim, como é que funciona essa questão para quem vai entrar aí nessa vaga temporária? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esses trabalhadores temporários, eles terão exatamente os mesmos direitos que os trabalhadores contratados por prazo indeterminado. Então, o salário deve ser o mesmo. Se fizer hora extra, deve receber por essas horas extras, deve receber o repouso semanal remunerado, deve receber também as competências do FGTS, porque deve haver sim a formalização e o registro na carteira de trabalho desses trabalhadores. Então, o vínculo trabalhista, mesmo temporário, ele deve sim ser formalizado. O que eles não vão ter direito, o que vai ser a diferença, é que eles não vão ter direito ao aviso prévio, porque até então já tem uma data pré-fixada para início e término do contrato de trabalho, salvo se houver prorrogação. E eles também não vão ter direito à multa dos 40% do FGTS, que aí é devido realmente para quem tem contrato por prazo indeterminado, e também não vai ter direito ao seguro-desemprego. Laiane, e fica a dúvida do seguinte, aquele trabalhador que não tiver, né, esse direito cumprido, que por acaso não tiver essas regras que você falou cumpridas, o que é que ele deve fazer? Ele deve conversar com o patrão, ele deve fazer a denúncia junto ao órgão, o que é que acontece? Isso, se ele não conseguir resolver administrativamente junto à empresa, ele pode procurar o sindicato da sua categoria, o Ministério do Trabalho, né, e caso não resolva no ser feito, pode entrar procurar um advogado da sua confiança e levar a questão para a Justiça do Trabalho. Então, deixar bem lembrado aí que essa vaga temporária é como se fosse uma vaga fixa, mas com data para terminar, não é isso? Isso, todos os direitos devem ser resguardados, né? Trabalhou à noite, deve receber o adicional noturno. A única diferença é que tem a data de finalizar. E aí não vai ter essa questão da multa e do seguro. Ok, muito obrigada pelas informações, Laiane. Então fica aí o aviso, né? Fica aí o recado para quem está atrás dessas vagas temporárias ou até já foi chamado aí para trabalhar, para ficar atento aí a essas regras, viu, Almi? É isso, Rebeca, é tão importante, né? O empregador está ciente, né, desses deveres, o trabalhador também, tudo isso é muito importante. Obrigado pelas informações, boa tarde para você. Vamos de eleições agora? Vamos acompanhar as propostas das candidatas ao governo do estado para a geração de emprego em Pernambuco. A candidata Raquel Lira, do PSDB, diz que pretende ampliar o acesso a crédito para os empreendedores. Pernambuco hoje, infelizmente, é o segundo estado do Brasil com o maior número de desempregados, só ficando para trás da Bahia. A renda do pernambucano só faz cair. As famílias estão com dificuldade de colocar comida na mesa, de ter como pagar as suas contas, a conta de água, a conta de luz, o aluguel, e quanto mais conseguir comprar aquilo que é básico, né? Então, o que a gente pode fazer? Virar esse jogo. Em Caruaru, batemos o recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos depois da pandemia. Em dezembro do ano passado, nós facilitamos a vida de quem quer empreender. O tempo de abertura de empresa, que era de 9 meses lá, passou a ser de 15 dias úteis. É possível fazer isso em Pernambuco. A gente vai criar o Bora Empreender. Todo mundo tem dificuldade de ter acesso a crédito em Pernambuco, desde o pequenininho, do pequeno empreendedor, até os grandes empreendedores que geram muitos empregos. A gente vai ter acesso a crédito desburocratizado, através do programa Bora Empreender, aliado isso à consultoria técnica, com o Sistema S, com o Sebrae, e também trabalhar a qualificação profissional, o maior programa de qualificação profissional da nossa história, que vai chegar no jovem, no ensino médio, mas vai chegar também aquela pessoa de meia idade, dos seus 50 anos, que saiu do mercado de trabalho e não conseguiu voltar. A gente vai ter foco em você também. É possível a gente construir um Pernambuco diferente, gerando oportunidade e dignidade para a nossa gente. É isso que nós vamos fazer. A candidata Marília Arraes, do Solidariedade, falou sobre a situação de Pernambuco e prometeu melhorar o ambiente de negócios aqui no estado. Isso é consequência também do péssimo ambiente de negócios que a gente tem em Pernambuco. Pernambuco hoje é um estado excessivamente burocratizado, é um estado que não trata bem quem está investindo, quem está gerando emprego, quem está gerando renda. Então, nós vamos melhorar esse ambiente com a desburocratização do estado. Quem quiser investir vai ter o estado
como parceiro. E para começar, nós vamos estabelecer prazos que o Estado deve cumprir para concessão de alvarás, de licenças. Então, o Estado vai ter um prazo. Se não cumprir, tacitamente já vai ser aprovado em favor de quem está requerendo, em relação à JUSEP, enfim, a diversos órgãos com essa competência no governo do Estado. Além disso, a gente vai ter o PE Empreende. O que é isso? Vamos incentivar que empresas pernambucanas cresçam e interiorizem também sua atuação. Até porque a empresa que tem uma matriz pernambucana, ela gera mais empregos indiretos, ela gera empregos nessas áreas meio, gera uma demanda muito maior a outras empresas pernambucanas também. A gente vai priorizar também as compras públicas a pequenos e microempresários para fomentar esse mercado empreendedor, para gerar mais emprego, gerar mais renda. Vai ter o crédito de Pernambuco, a gente vai ser parceiro, vai ser solidário quando um empresário pernambucano de micro, de pequena empresa precisar de um crédito perante bancos públicos. E vamos ver o que tem na agenda das candidatas ao governo do estado nessa quarta-feira. A candidata Raquel Lira, do PSDB, participa de entrevista na TV Universitária às 18h. Marília Reis, do Solidariedade, grava para a Guia Eleitoral hoje a partir de 13h. E agora a gente segue para o Agreste Meridional para falar sobre as eleições também, porque as urnas que serão usadas no segundo turno começaram a ser preparadas, não é? O repórter Joab Alves está lá em Garanhuns para trazer essas informações para a gente agora. Joab, boa tarde para você. Deixa eu logo adiantar, que as urnas destes 3 municípios, de Angelim, São João e Canhotinho, já foram preparadas, viu, Almir? Expectativa grande agora para o segundo turno. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E para passar mais informações sobre a preparação dessas urnas, eu vou convidar aqui o André Galindo, ele que é juiz eleitoral desses 3 municípios. Seja muito bem-vindo, doutor, e já agradeço a participação aqui no AB1. Explica para a gente como é que foi o dia de hoje aqui, a preparação dessas urnas. Boa tarde, Joab, e a todos que nos assistem pela TV Asa Branca. Nós hoje fizemos a preparação de 150 urnas da 116ª Zona Eleitoral, que compreende esses 3 municípios. Nós fizemos a inserção das urnas nas urnas dos dados que vão ser necessários à votação do segundo turno. Os números dos candidatos, as fotografias. Fizemos também controle dos sistemas que estão inseridos nessas urnas. Fizemos também a colocação de lacres para garantir que não haja nenhuma violação a essas urnas. Os lacres assinados pelas autoridades, 8 lacres em cada urna, tudo com o objetivo de garantir que a votação transcorra com toda a transparência, com toda a segurança e confiabilidade das urnas eletrônicas. Cerca de 40 pessoas trabalharam aqui. Olha aí que coisa boa, né, gente? Tudo também para mostrar essa segurança e transparência das urnas. Inclusive, houve também o teste de integridade, né, doutor? É importante a gente falar sobre isso. Exato. Nós fazemos um teste de integridade, de confiabilidade das urnas. Passamos um sistema eletrônico nas urnas depois de preparadas, inclusive, Joab, entidades que poderiam ter comparecido, acabaram não comparecendo, como partidos políticos e outras entidades habilitadas, poderiam ter feito elas mesmas essa verificação. E nós fizemos essa verificação nos sistemas. Depois da preparação, nós fazemos um sorteio. Cerca de 3% das urnas, aqui foram 5 urnas, foram separadas, e em uma delas nós fazemos uma votação simulada. Fazemos a digitação dos números dos candidatos, votamos em diversos candidatos e depois conferimos, quando é expedido o boletim da urna, se aquela votação que fizemos manual é uma votação que corresponde à realidade. Olha aí que coisa boa. Para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor falasse também em relação às urnas já estão preparadas e para onde elas vão e quando também, que é importante a gente falar sobre isso, que tem segurança também da polícia, né? Pois bem, nós preparamos essas urnas até a próxima quarta-feira. No dia 28, sexta-feira, antes das eleições, elas são encaminhadas aos locais de votação. Em todo o nosso estado de Pernambuco, elas serão encaminhadas, ficarão sob a proteção da Polícia Militar. No sábado, nós fazemos uma nova verificação das urnas já no local de votação. Nesse mesmo sábado, um percentual de urnas, cerca de 30 urnas, são sorteadas em Recife e elas são retiradas. Uma urna pode estar em Petrolina e é levada a Recife para uma votação simulada no domingo. Isso é que garante todo esse conjunto de procedimentos, cerca de 40, garante que a votação seja confiável.
Obrigado pela participação aqui no AB1. Conversamos com o André Galindo, ele que é juiz eleitoral do município de Canhotinho, Angelim e São João. A gente lembra que a preparação das urnas do município de Garanhuns acontece na próxima terça-feira. Almir, é com você no estúdio. É isso, Joab. Valeu, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E foi realizado na manhã de hoje o evento SEACA com Saúde, projeto aqui da TV Asa Branca. E quem participou teve acesso a diversos serviços gratuitos, pessoal. Vamos dar uma conferida? O evento teve como inspiração a campanha do Outubro Rosa e aconteceu no pátio da Central de Abastecimento de Caruaru. Na programação, várias ações voltadas para a saúde. Teve aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação, atendimento odontológico. Teve também corte de cabelo, ventosa terapia, maquiagem, acupuntura. O evento foi realizado pela TV Asa Branca e contou com o apoio de vários parceiros. É muito importante que a população venha, que a população participe, porque muitas vezes a doença, principalmente, por exemplo, a pressão alta, ela é bem silenciosa. E nesse momento você pode até descobrir como é que anda a sua pressão. O objetivo da ação foi oferecer à mulher um momento para que ela possa cuidar mais da saúde e se conscientize sobre a importância do autocuidado. A importância é justamente alertar as mulheres, principalmente as mulheres, para que possam fazer o autotoque em casa e que através desse toque elas possam, caso consigam detectar algum nódulo, procurar uma unidade de saúde, porque é muito mais fácil ser tratado no início. É tudo mais simples de ser resolvido. Renato trabalha aqui na SEACA e aproveitou a oportunidade. Muito bom, né? Ajuda muito aqui, que nós também não tem tempo, toda hora eu estou deixando para estar no médico. E nem tem dinheiro também, né, para fazer particular. Dona Iracema é professora aposentada e aproveitou para vir cuidar da saúde e do visual também. Eu acho muito bom, muito importante, porque invita muita gente, entendeu? De muitas coisas. É muito bom. Às vezes não tem dinheiro, corre para aqui, né não? Chega aqui, corta o cabelo, faz a sobrancelha, né? Isso aí é bom demais, Jesus, né? Os agricultores. Aqui em Caruaru existem algumas atividades e projetos que podem ajudar as famílias que moram no campo. Quem vai contar os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Magno Endel. Não é isso, Magno? Boa tarde para você. Isso. Pois é, Almir. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão assistindo o AB1 agora. Estamos ao vivo aqui em frente ao Bloco C da Prefeitura, no bairro Pinheirópolis, e vamos conversar com o gerente de produção rural aqui de Caruaru, o Helder Holanda, para falar um pouco sobre essas ações que tem para o homem e para a mulher do campo. Helder, eu queria destacar com você algumas ações que tem. Uma delas, por exemplo, é o trabalho de silagem que a Prefeitura faz. Como é esse trabalho e como é que as pessoas podem buscar ter acesso a esse trabalho que a Prefeitura faz aqui em Caruaru? Boa tarde para você. Boa tarde, Magno. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que assistem a TV Asa Branca. Esse processo do serviço de silagem, ele inicia desde a distribuição da semente, que iniciou em 16 de março, aqui na Secretaria. Nós distribuímos a semente, depois vieram as chuvas, nós disponibilizamos também os tratores para fazer a aração de terra, e o agricultor plantou a semente e 100 dias, geralmente 100 dias após a semente no solo, chega a época de fazer o processamento do material e fazer a silagem. A gente já está na fase final do programa, já vamos conseguindo fazer em torno de 140 serviços de silagem aqui no município, gerando um volume de material processado em torno de 2.600 toneladas. Isso vai garantir o suporte alimentar para os animais no verão, no período de estiagem. E aí como é que vocês fazem? Tem lá o pé de milho, que na propriedade da pessoa, ele chama a equipe da prefeitura, vocês vão lá e levam uma máquina para fazer esses... Esse trabalho é feito com agendamento prévio. O agricultor vem aqui, ele agenda conosco o dia que ele quer, que a gente disponibilize o trator e a ensiladeira. Aí ele junta uma equipe de trabalhadores, corta a palha, coloca num local onde vai querer fazer o silo e a gente, naquele dia programado, manda a máquina para fazer esse processamento. Tem também um serviço de melhoramento genético do rebanho que vocês oferecem. Como é esse serviço? Essa é uma parceria, é um termo de cooperação técnica que a Prefeitura fez com a Conafé, onde a gente vai disponibilizar para os agricultores 600 prenheses de bovinos por ano, num período aí de 4 anos, num total de 2.400 prenheses. A gente quer trazer para Caruaru, isso para animais de corte ou para animais de leite.
Tá certo. Muito obrigado, portanto, a Helder, que representa a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Se você se interessou por uma dessas ações, tem outras também, mas essas foram as que destacamos agora. Você pode também vir para cá, para o Bloco C, para buscar outras informações que funcionam na rua Rafael Cavalcante, no bairro Pinheirópolis, no Bloco C, que fica em frente a onde era o antigo Forrozão. Então, volto contigo agora no estúdio, Almir. Valeu, viu, Magno? Obrigado pelas informações importantes aí para as famílias do campo, não é? Bom trabalho para você. Bom, e vamos de AB Esporte. Rapaz, aqui em Caruaru, talentos da categoria Mirim de tênis de mesa vão disputar a 15ª etapa do Circuito Brasileiro. Olha só, e a preparação está a todo vapor, hein? Vamos dar uma olhada. Não é mole não. Dominar a raquete e bater na bolinha que pode atingir até 200 km por hora. Mas os jovens talentos de Caruaru se ligam no treino. Inclusive eles aí, os 2 melhores do Nordeste. João Moreira e Lorenzo, química do tênis de mesa. Um dos melhores amigos é minha parceira de dupla, né? Aqui no tênis de mesa, na academia onde eu treino Drive Pong, ele é minha dupla. Sim, meu melhor amigo. Mas quer saber? Acontece muito de se enfrentarem na categoria Mirim. Dentro da mesa a gente é rival, fora da mesa a gente é amigo. Eles vão disputar a 15ª etapa do Circuito Brasileiro, agora, dos dias 21 a 23 de outubro em Recife. Competição com 300 atletas. O João é o 5º melhor da Mirim no Brasil. Se vencer em Recife, vai para segundo no ranking. Vai ser um campeonato muito bom, né? Onde vai reunir vários atletas do Nordeste, vai vir uma galera de fora também. Eu vou jogar aí 4 categorias, né? O Mirim, para tentar me segurar nessa colocação do ranking aí. O Infantil, que é uma categoria acima, e outras. E a confiança? Tá boa, lá em cima, treinando todos esses dias para isso. João Moreira, de 13 anos, vai como favorito na categoria dele para a competição do Recife. Ele já está com pelo menos 90% do caminho andado para ser confirmado na seletiva para a seleção brasileira. Essa seletiva vai ser realizada no início do próximo ano em São Paulo. Em janeiro vai ter a seletiva para, se eu for bem lá, ser convocado para a seleção brasileira e lá eu vou conseguir jogar diversos campeonatos, como Pan-Americano, Sul-Americano e outras etapas do Circuito Mundial. E ela também vai comparecer em Recife no Circuito Brasileiro. A Yasmin, que só joga há 6 meses e vai para a segunda disputa nacional. Na primeira, foi vice-campeã em Fortaleza. Vai ser uma experiência muito incrível, eu estou muito ansiosa e eu ainda acho que eu vou crescer muito no tênis de mesa. A esperança lá é de muitas medalhas lá, tanto como o João, com o Lorenzo, com o Yasmin, com o Aroni, com o Felipe. Temos várias esperanças de medalha lá em Recife. E de lá dá porta para outros lugares, né? Que é seletiva de seleção brasileira, para ir para um Mundial, uma Olimpíada. Começa por aí, por esses torneios. Ao todo, 12 atletas vão representar a academia Drive Pong, recém-aberta no Polo Caruaru. E drive é um movimento agressivo de ataque que se faz com a raquete. No ping-pong, a raquete ela é de madeira, totalmente de madeira sem essa borracha. Então, geralmente, bate-se na bola reto, né? Tem aquela... No tênis de mesa existe o drive, né? Onde essa borracha ela vai triscar na bola e ele vai fazendo esse movimento. Quanto mais você fechar, mais efeito dá na bola. E esse é o drive? Esse é o drive. Existe o drive de fora e o drive de back. E como é o drive na prática? O drive na prática é... Pois é, boa sorte aí para essa turminha. E hoje tem notícia importante na Série A2 do Campeonato Pernambucano, pessoal. O Ipiranga será julgado no Tribunal de Justiça Desportiva pela possível escalação irregular do zagueiro Márcio. Se for punido, o clube perde pontos e também pode perder a vaga para a segunda fase da competição. O julgamento está marcado para as 6h30 da noite, lá no Recife. Se a máquina de costura for eliminada, o Porto assume a vaga nessa segunda fase. Amanhã a gente vai trazer o resultado aqui no AB1, aqui no AB Esporte. Aí amanhã é dia de AB Saúde, hein? E o assunto? Saúde mental. Infelizmente, problemas como depressão e ansiedade são cada vez mais constantes, não é? Então amanhã você vai conhecer pessoas que enfrentam ou que enfrentaram esses tipos de problema. E você pode participar enviando perguntas também para o nosso WhatsApp. Tá aí, ó, 99198-8212. Participe!
Daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e nós vamos falar sobre o programa de incubação do Marco Pernambucano da Moda. Por isso, vamos conversar com Flávia Azevedo. Ela é gerente de inovações do Núcleo Gestor da cadeia têxtil e de confecções em Pernambuco. O Panorama começa às 2h30 na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quarta-feira termina aqui. Uma ótima tarde para você, saúde aí para a família inteira e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente!